Sejam todos muito bem-vindos a mais um módulo do Desperta Talento. Hoje vamos falar sobre treinamento e desenvolvimento de pessoas, né? E tenho certeza, mais uma vez, que esse módulo vai ser muito relevante para você. Então, de papel e caneta aí na mão, bora ser práticos, né? Tenho certeza que vocês já estão aí animados com os próximos módulos também, formação de líderes, PECs. Estava agora mesmo falando sobre formação de líderes, né? Que líderes não são aqueles que formam seguidores, né? Que atraem seguidores, mas são aqueles que formam outros líderes. Treinamento e desenvolvimento não é diferente, a gente vai falar muito sobre treinar pessoas, né? Vai estar bem engajado com o módulo líder de líderes, e você já pode começar a integrar essas informações aí, já trazer um acoplado de informações bem engajadas, integradas, já tendo as suas próprias ideias, colocando a tua essência nesse projeto também, porque isso tem tudo a ver com Desperta Talento, e você já sabe disso. Então, vamos lá. Desperta Talento é semente na terra e não semente na mão. Então, coloque para fora tudo aquilo que está sendo colocado para dentro de você, essa força interior que você tem, esse despertar que todo o tempo está acontecendo aí na tua mente, no teu coração, e frutifique aonde você passar. Esse módulo TID, o LDL, o PEX, tem tudo a ver com essa essência que eu acabei de falar aí para você. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo do dia. Vamos apresentar a telinha aqui para você. Desperta talento, gestão de pessoas por propósito, treinamento e desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Dentro da área de gestão de pessoas, não tem como deixar esse módulo, né, tão relevante, tão importante, que é o treinamento e desenvolvimento de talentos. Formar equipe de alta performance é um desafio para todo profissional de gestão de pessoas, principalmente para aqueles que trabalham em corporações que não priorizam o aprendizado e o desenvolvimento humano. Então, um exemplo que eu coloquei aqui é a infância, né? Quando eu falo de treinamento e desenvolvimento, eu gosto muito de lembrar das fases dos ciclos da criança, da infância, né? Desde o momento que ela foi gerada, né? Que a gente pode falar ali, esse processo de gestacionar uma pessoa, né? Fala muito ali sobre os períodos da própria mulher quando ela está gerando no seu ventre o seu filho, depois ele começa por um processo de treinamento na prática, né? No início ele só se amamenta, ela mesmo troca a criança, depois ele começa ali nos primeiros passos da caminhada com o auxílio ali dos seus pais, daqueles que cuidaram dessa criança, depois vem o processo da fala, a do domínio de algumas situações que ele vai ter que enfrentar, e conforme ele vai crescendo, ele vai tendo mais responsabilidades, né? Mais conhecimento, mais responsabilidade. Até o momento que ele começa a ter independência e tomar suas próprias decisões. Mas ele nunca se desvincula do seu treinador, né? Daquele que gerou algo de valor para ele, que deixou a sua marca, a sua essência. Então, isso é muito bom, mas também é muito forte. E tem marcas lá do passado, né, que foram gerados em nós através desse treinamento e que talvez não são tão benéficos assim. Há traves e bloqueios que tem dentro da nossa mente, do nosso coração, que veio desses treinamentos da vida. E nós precisamos aprender com todos eles, independente das circunstâncias, seja ela boa ou ruim, eu tomo a decisão do que eu faço com essa informação, né? E com treinamento nas empresas não é nada diferente. Você precisa se dedicar para trazer essas habilidades técnicas e comportamentais para que haja um bom funcionamento, uma boa segurança desse funcionamento desse indivíduo, né, desse ser que está ali com você, desempenhando essas funções para obter o resultado que você espera como líder, como gestor, né, como proprietário da tua empresa. E aí eu tenho essa pergunta aqui para você. Na sua empresa, treinar e desenvolver os profissionais é visto como uma despesa ou como investimento? Responde aí para você. Como que é visto? Há muitas empresas que são vistas como despesa, né? Nossa, mas vamos treinar e aí depois essas pessoas vão embora, vamos, né, passar todo o conhecimento e aí esse ser humano depois vai fazer o que com essa informação? Nós estamos perdendo nosso tempo e recurso financeiro porque as pessoas não dão valor, porque as pessoas, né, e etc, etc, etc. Quando nós mudamos o olhar
e passamos a investir na pessoa, né? Nós trabalhamos assim como uma semente, né? Você larga a semente e não fica ali todo o tempo olhando, ansiando, com ansiedade, né? Excesso ali daquele futuro que tem que acontecer agora no meu tempo, sabendo que uma semente na terra, ela precisa de um cuidado específico para crescer. Você pode colocar água, você pode dar o ambiente ideal, mas é natural o crescimento dela, é no tempo da semente, né? Da terra e da semente. Então, não adianta você pressionar esse crescimento. E esse investimento é você saber que isso vai trazer frutos, ainda que não seja daquela vida que você está investindo em treinamento. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. E é disso que nós vamos falar. Treinamento e desenvolvimento é sobre uma grande semeadura. É uma terra fértil, sim, porque a semente, ela é fértil, né? Porque ela vem de você. Você precisa acreditar que o que você está colocando é frutífero e é bom. E se essa terra ela é boa também, ela vai frutificar. E aí você fala, Tássia, mas e se a terra não for tão boa assim? É por isso que você aprendeu sobre o processo seletivo, sobre MVV, lembra? Sobre SC. Todos os pilares, é para você não chegar nessa dúvida de que a terra não é boa. Agora, se você tem convicção já, você fez todos os processos e a terra é boa, ela vai dar fruto. Então, o treinamento e desenvolvimento dessas pessoas vai acontecer. Você vai colher os frutos desse precioso trabalho, mas não é da noite para o dia. Tá? Então, há um processo, como no processo de uma criança, e a gente precisa respeitar esses ciclos de desenvolvimento. Essa mentalidade de você saber que é importante, a gente vai falar sobre ela, bem como os planejamentos desse treinamento e desenvolvimento. É de extrema importância. A gente já falou que o que não é medido não pode ser gerenciado, e o que não é acompanhado, a gente não consegue ver uma evolução, não conseguimos também expandir relacionado a tudo isso. Então, nós vamos falar desses processos também de planejamento organizacional, como fazer esses treinamentos, como ter isso dentro de um calendário saudável, anual, trimestral, vamos colocar mensal, de acordo com a necessidade daquilo que você vai sondando, né, através das pesquisas também, inclusive do ISC, que hoje você consegue perceber as dificuldades que as pessoas têm, avaliar os resultados, né? Os números também apontam para uma estratégia operacional rápida e estratégica para os treinamentos e desenvolvimento. Então, a todo momento, desde a hora que você vai captar um talento, que você vai trazer ele para dentro da organização, ele já começa um processo de treinamento. Então, há vários pilares para você desempenhar e a gente vai passar por eles aqui, para você perceber que não é difícil, ele é fácil, ele é simples e descomplicado, e você vai conseguir colocar isso em prática aí na tua empresa, no teu negócio, na tua gestão, e obter resultados saudáveis no tempo oportuno, tá bom? Caso sua resposta, então, tenha sido, né, a primeira opção, despesa, acredite, você não está sozinho, porque muitas empresas passam pelo mesmo obstáculo ao tentar implantar um plano de treinamento e desenvolvimento, mesmo sabendo que o mundo corporativo é altamente competitivo e que para nós mantermos vivos nesse universo, a competência profissional é um diferencial das corporações. Ainda mais na essência certa, onde a educação não é sobre encher um balde, mas sobre acender uma chama. Grava essa frase. A educação não é sobre encher um balde, mas sobre acender uma chama. Quantos cabeções, né, obesos de conhecimento existe aí no mercado, muito obesos até espirituais, emocionais, mas eles não transbordam na vida de ninguém. E todo excesso mata, viu, gente? Todo excesso é como uma comida. Se você comer em excesso, excesso traz obesidade, e a obesidade ela leva à falência, né, múltipla dos órgãos, a paralisação desse indivíduo, e não é diferente na área do conhecimento. Então, você precisa transbordar o que você aprende. E também a escassez de conhecimento faz com que o povo pereça, né? Sem conhecimento, o povo perece. Então, a gente precisa trazer conhecimento, trabalhar a nossa mente com todas as habilidades necessárias para desenvolver, praticar, né, como uma criança precisa, ela tem que ter o conhecimento, ela tem que ter uma base de informações e ela tem que também ter a prática do dia a dia e o período de maturação para ela conseguir fazer as evoluções necessárias. Então, você percebe que é um ciclo? É um ciclo muito importante que muitas vezes as pessoas treinam e já querem resultados assim, né?
E aí você pode mensurar isso, você vem trazendo acompanhamento desses resultados, vai mensurando, vai qualificando, tanto qualitativo quanto quantitativo, vai vendo essa estatística para você perceber se está atendendo as suas expectativas, se o tempo, o prazo está adequado para aquele perfil que você contratou e para aquela vaga que você contratou, para você também ver se, né, tá certo, se tudo que você fez está adequado, se está transparente, ou se o problema está relacionado ao perfil inadequado para a função, ou se aquela pessoa realmente não está conseguindo absorver aquele conhecimento e desempenhar aquela função. Sempre tem que descobrir qual o motivo, né? A motivação, o motivo da ação pela qual ela está fazendo daquela forma ou não está fazendo. Por que que isso está acontecendo? Descubra sempre a causa. Sempre vai lá na raiz do problema para você conseguir aprender. Primeiro, porque a gente aprende muito estudando casos, e segundo, para você sanar uma situação, né? Um problema ali ocasionado. Às vezes é necessário ter uma dispensa, tá, gente? Às vezes você fez a contratação certa, treinou ali essa pessoa, desenvolveu em partes ela, mas chegou em determinado momento, ela bloqueou, ela não flui mais. Não, e você já investiu todo o tempo necessário ali, você já usou seus recursos, você estipulou um prazo para esse talento conseguir trazer aquele fruto, dar aquele fruto, e ele não deu. E aí é necessário você cortar, né? Você podar. E às vezes é necessário você arrancar também, né? Ou seja, demitir, fazer aquela demissão. E você fala, Cássia, mas aí eu não estaria desistindo desse talento, uma vez que eu acertei no MVV e acertei no perfil, né? Essa pessoa tem esse potencial? E sim, a resposta é sim. Pode ser que você esteja desperdiçando o seu tempo, né, aquele talento ali, o recurso, mas a gente aprende claramente, inclusive com a própria natureza, as próprias escrituras nos dizem que é necessário a gente escavar as raízes, bem escavado e colocar esterco, né? E colocar esterco não é um processo gostoso, cheiroso, né? Há um momento que você também precisa pressionar. Se passou um tempo de dar frutos, tá? Uma vez que ali está um ano, de repente tem folhas naquela árvore. Folhas significam que tem que ter o fruto na estação correta. E chegou a estação, a pessoa não deu aquele fruto, nós já percebemos que está no ambiente certo, na estação certa, tudo está sendo feito adequadamente, a pessoa não frutifica, eu já escavei as raízes, já coloquei adubo, né? Coloquei, eu já fiz tudo o que eu podia fazer, de fato, é necessário você, além de podar, né? Depois da poda e de estercar, você precisa cortar, né? Tirar fora, arrancar fora. Nós temos que ter esse senso também. Até aqui nós falamos muito sobre investir em pessoas, gestão de pessoas, né, para o propósito, tudo isso, é incrível esse trabalho de uma semeadura fantástica, de acreditar que as pessoas podem dar fruto, de extrair o melhor delas. E aqui no treinamento e desenvolvimento, eu preciso te falar dessa parte também, que você precisa também ter um momento de arrancar, né? Há tempo de plantar e tempo de colher. E há o tempo de arrancar também. Então, assim, todas as estações, elas precisam estar adequadas de acordo com o fruto, tá? Então, se você seja prudente, seja sábio nisso, treine, faça todo o desenvolvimento e o acompanhamento desse talento, mas não se esqueça que é um processo natural, se não der esse fruto, você ter que arrancar, tá? Depois de você ter feito todo o processo, tá? Não use essa palavra aqui para ser radical e se antecipar no processo pela sua própria conveniência, porque você não deu certo, porque a pessoa respondeu você, ou né, porque não estava num dia bom, não teve um comportamental legal naquele momento, e você pega aquele caso isolado e toma uma decisão drástica. Não olhe um caso isolado, olhe todo um contexto. E traga isso em pautas, em dados, porque você vai ver, poxa, já tem tanto tempo que a gente vem acompanhando esse talento, já fizemos todos os investimentos necessários, e a pessoa ela não dá fruto, ela não dá sinal de vida, né? Então é isso, é sobre a gente transbordar, né? Acender a chama, mas se a chama não fizer a sua parte, não vai ter como mesmo, tá? O que é o treinamento e desenvolvimento? Então, de maneira simplista, podemos conceituar o treinamento e desenvolvimento como um conjunto de ações planejadas, é isso mesmo que você está ouvindo, não é simplesmente aqui informações, você vai planejar os treinamentos e desenvolvimento da tua empresa, a gente vai ver aqui da tua equipe, você vai ver como fazer isso na prática, de forma simples e descomplicada, com as ferramentas do dia a dia que você já sabe. É,
que a empresa precisa realizar para contribuir com essa geração de resultados alinhados aos objetivos organizacionais. Toda empresa tem os seus objetivos e metas, e a gente precisa alinhar isso tudo, esses objetivos, buscando esse alvo, né, esse foco, que são os resultados, e verificar quais são as estratégias que nós vamos utilizar. A maior parte das análises dos não cumprimentos de metas estão relacionados à falta de domínio, falta de conhecimento e principalmente de autoridade, ou seja, de ter firmeza, né, de ter autoridade naquilo que está falando, do que está fazendo. Então, a gente precisa trabalhar um conjunto de técnicas dessas pessoas, para elas terem essa firmeza. Inclusive, gente, o treinamento envolve inteligência emocional. Eu preciso investir em pessoas na inteligência emocional. O ser humano, ele é corpo, alma e espírito. Todas essas áreas precisam estar muito bem cuidadas, alimentadas, nutridas, né? Ah, tá, se agora eu vou cuidar, então, do físico do meu colaborador. Olha, tem empresas aí que estão investindo pesado em academia dentro da empresa, personal trainer, o momento da massagem lá, né, para a coluna, por causa das cadeiras. Enfim, eu estou só dando um exemplo. Tem empresas aí que já fornecem alimentos fitness para os seus colaboradores, que trazem consciência no dia da semana interativa, consciência nutricional e trazendo mais sobre a saúde, né? Eu sou estudante de biomedicina e justamente porque eu entendi a importância de eu não entender somente o espírito e a alma, mas entender o corpo, uma vez que não é uma máquina que funciona sem o espírito e sem a alma, né, que é as emoções, mas também tem esse corpo, né? E esse corpo, em partes, ele parece uma máquina, embora ele não é, né? Essa máquina como os robôs ali que estão ali, que você dá uma manutenção sem colocar um alimento específico nutricional que vem da terra. Enfim, eu não vou entrar nesses méritos, mas a gente associa muito com uma máquina robótica, né? E não é tão simples assim. E a gente precisa ser muito criterioso, porque às vezes a gente acredita assim, isso faz parte do treinamento e desenvolvimento, tá? Desse alinhamento de resultado. Tal pessoa está com depressão na empresa. E aí o resultado, poxa, era uma ótima funcionária, vendia super bem ou produzia super bem, de confiança, agora está doente, né? Está com depressão, não está conseguindo trabalhar e tudo mais. Não sei se vocês sabem, mas nem todos os casos de depressão são apenas problemas emocionais. Muitos deles, inclusive, são problemas na própria saúde, no próprio corpo, nos seus hormônios, na sua forma com que ele trata ali a questão alimentar, física, né? Do movimento do seu corpo, do funcionamento desse corpo preciso. Então, gente, instruir esse colaborador, né, através dos planos de saúde que ele tem, ou da busca a profissionais do mercado que tem custos bons, né? A gente vê hoje várias empresas parceiras que oferecem nutricionistas, educadores físicos, próprias clínicas cidadãs com consultas gratuitas para o check-up. Eu acho que as empresas elas estão pecando muito nisso, de orientar os colaboradores a cuidar desse corpo, né? Também investir nas emoções, a inteligência emocional em todos os sentidos. E aí o espiritual nem preciso dizer para vocês, né? O programa, ele tem ali aqui a sua missão, a sua visão, seus valores, totalmente cristocêntrica. Então, é um programa que ele não segue uma religião, né? Ele segue o Cristo, né? A verdade, a única verdade que liberta. E eu acredito que um ser, ele precisa ter dentro de si essa vida abundante, né? Esse alimento espiritual diário através da oração, através das escrituras, da revelação. E eu estou tocando nesse assunto para você, porque aqui você existe entre nós aqui, entre vocês também, homens e mulheres que desenvolvem pessoas no âmbito espiritual. Então, é só para te falar que isso é ótimo, mas não adianta somente cuidar do espiritual e não cuidar da emoção, das emoções, né? E não cuidar do corpo. Então, treinamento e desenvolvimento é isso, é um agregado de informações. Não tapem os olhos de vocês, não cubram os olhos de vocês querendo enxergar apenas uma parte, porque vai ficar deficiente a visão que você quer ter e a visão que você quer passar também. Resultados é isso, gente, a gente formar um grupo de situações ali do dia a dia que você muitas vezes tem que resolver, mas não sabe como resolver, e você também buscar ajuda para resolver, né? Isso é situações do dia a dia. Se você não sabe trabalhar com inteligência emocional, traga palestrantes para a tua empresa,
Hoje existe isso de forma online, né? Você consegue baixar tanto conteúdo, inclusive até gratuito. Então, não tem desculpa. Hoje a gente consegue trazer conteúdos relevantes no treinamento e desenvolvimento também para a parte da saúde. Todos os dias a gente tem conteúdos maravilhosos. E aí as pessoas não querem porque toma tempo, porque você precisa assistir antes, você precisa viver isso antes como líder, né? Então, as empresas estão acordando para isso, cuidando desses três pilares fundamentais, corpo, alma e espírito. Cada um deles envolve a questão familiar, financeira, sonhos e projetos, e etc., né? Então, nós não podíamos deixar de citar aqui para você. Isso tem a ver com objetivos e resultados desse colaborador aí junto com você. Então, logo de acordo com o seu negócio, a corporação traça os conhecimentos, habilidades e atitudes que os profissionais em diferentes setores precisam adquirir para agregar valor ao negócio e ao aprendizado organizacional. Então, agora a gente vai focar aqui naquilo que você gosta tanto, né? Que é as metas batidas. Eles, né, todo líder, todo dono da empresa gosta, quer ver o resultado, né? O problema é que a gente se esquece que antes de ter o resultado, a gente precisa olhar o que está atrás dos resultados. É um desenvolvimento de um corpo, né? Esse corpo não é defeituoso, aliás, não precisa ser defeituoso, né? Não, ele precisa ter um bom funcionamento. Então, existe uma ordem cronológica para que isso aconteça. O resultado vem de um ser humano, que é um ser humano, e que precisa ter uma vida abundante. Ele precisa ter, em todos os aspectos, uma plenitude. Então, você vai ter que se esforçar aí nesse módulo aqui para você entender que, infelizmente, o resultado que você espera está no tempo, na disposição, que muitas vezes você não tem, para trazer conhecimento de áreas, né, que você também não conhece, não domina. Então, aqui é um conjunto para todos nós. Todo o tempo a gente está buscando conhecimento, estratégia, ajudas e parcerias para ajudar a nossa equipe também nesse processo de desenvolvimento aí, que cada um é um, né? Então, eu imagino que as situações que a gente enfrenta no dia a dia, relacionado que cada ser humano é um e cada um carrega uma necessidade diferente, olha a quantidade de tempo, disposição e dedicação eu tenho que ter. Por isso que não é sobre encher um balde, é sobre acender uma chama, né? É algo muito particular, muito íntimo de cada um. Em uma perspectiva tradicional, observamos que, de um lado, há um profissional que recebe a capacitação, adquire novos conhecimentos, habilidades, e aí já está apto a exercer as suas funções. E, do outro lado, a empresa que se torna mais competitiva ao contar com profissionais capacitados, né, capazes de desenvolver e entregar esses produtos e serviços inovadores, qualificar os processos e proporcionar experiências únicas ao seu cliente. Maravilha! Isso aqui a gente adora, ama ouvir, né? Conseguimos aqui o nosso resultado, temos esse profissional, nos destacamos no mercado, e é isso que acontece com quem investe em treinamento e desenvolvimento. Você é uma parte de um corpo, né, de um grupo de pessoas, de empreendedores que investe em colaboradores, porque você está aqui buscando conhecimento, então tem certeza que você é essa pessoa. E ainda que talvez não seja, nossa, mas é só 1%, eu queria investir mais 99%, né? Investir mais, não se cobre tanto, vai no seu tempo. Quando eu falo não se cobre tanto, não se cobre além do que você pode carregar. Lembra das estruturas que a gente falou, né? Da capacidade, a capacidade que cada um tem aqui, como está nessa garrafinha, cada um tem sua capacidade. Vou aproveitar aqui. Então, dentro disso também, você precisa sempre estar atento e ligado com a sua própria saúde também, mental, intelectual, em todos, física, em todos os sentidos, para você também conseguir transbordar na medida que você vai se enchendo, tá? E se você se encher demais, você pode acabar bugando, como um sistema que a gente enche de informação e ele não tem a capacidade de obter aquela quantidade de dados dentro dela. Com o ser humano não é diferente. Mas quando isso acontece de uma forma sadia, planejada, organizada, né? Eu tenho espaço para entrar uma informação e eu tenho os dias de transbordo dessa informação, de transbordo desse conhecimento. A vida é sobre transbordar para poder se abrir, preencher. Automaticamente eu me sobressaio no mercado. Os clientes percebem isso, porque os meus colaboradores eles começam a passar com confiança aquela informação. Ele passa de uma venda induzida para uma venda consultiva, uma venda com valor, que tem valor agregado, que não é somente valor relacionado a questões de dinheiro, monetárias, não, estou falando de um valor que é impagável, que não tem preço, que são quando a pessoa ela paga feliz
aquele preço ali, né? Porque ela tem um valor agregado. Isso tudo está relacionado ao treinamento e desenvolvimento. Essa parte aqui, as empresas, elas investem em partes, mas elas não têm uma constância desses treinamentos e desenvolvimento também. Por quê, Tássia? Porque é desgastante, realmente. É um processo onde você precisa se encher para poder transbordar, né? E aí, ou então você precisa trazer de fora, e trazer de fora são recursos financeiros. E aí a decisão é sua, mas dizer que não tem opção, até se você não consegue trazer pessoas de fora, você não tem muito tempo para fazer completo o conteúdo, você mesmo transbordar em conhecimento, você pode utilizar as plataformas de conhecimento gratuito, por exemplo, que a própria internet nos oferece, desde que você conheça quem é aquela pessoa, né? Se tem vida naquele lugar, vida no monte, né? Ou às vezes vida no vale, às vezes é um vale que tem vida também, né? Porque a vida, ela está nos dois lugares, não importa, às vezes o lugar, ele passou muitas dores ali, mas ele tem vida para dar, dentro daquela situação de dor, tem experiência para dar, né? Então, eu posso trazer da própria internet ali uma experiência real, aquela que está no processo do deserto ainda, ou aquela que já está na bonança ali. Isso pode servir muito bom, muito bem, mas também você vai precisar parar essa equipe, você vai precisar discutir com ela, entrar na discussão, né? Não é falar de briga, de entrar em atrito, que é uma outra coisa aqui que o treinamento e desenvolvimento a gente precisa falar, tem que ter esse momento da gente poder falar a respeito, né, discutirmos sobre isso, né, de forma madura, sobre esses processos de desenvolvimento humano, de informações, porque entre um grupo de pessoas que podem falar, nós aprendemos muito mais, e vocês já sabem disso. É nesse momento que a gente se reúne, onde cada um coloca um ponto de vista relacionado àquilo que entendeu, a nossa mente ela vai se ampliando, ela vai gerando neuroelasticidade ainda mais e vai aumentando ainda mais o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, o nosso ponto de vista, ele vai ficando abrangente, né, também. Observando as tendências e técnicas mais contemporâneas de treinamento e desenvolvimento, vislumbramos objetivos mais complexos do que apenas treinar para melhorar o desempenho do profissional, obter o nível desejado de competência para realizar de forma produtiva, eficaz e lucrativa no seu trabalho. Tá? A gente está falando sobre despertar um talento, sobre essa potência máxima. A gente já falou sobre isso. Não é só vislumbrar ali os ganhos monetários, né? Mas é muito mais além. É despertar uma forma de dentro para fora, né? Não só motivar, mas ativar. Nós falamos sobre isso, né? Já também. E vamos reforçar isso aqui com você, sobre a importância de você ativar esse colaborador de dentro para fora, não apenas motivar, motivos para ação. O motivo, eu até pausar aqui para você saber isso aqui claramente, gente. Motivo para ação é o motivo que você, de fora para dentro, traz para aquele colaborador. Olha, você tem 1.000 motivos para você vender, você tem que bater meta, você tem uma família para sustentar, sabe aquela coisa que você tem que estar todos os dias motivando e a energia acaba no outro dia de novo, e aquele colaborador, ele é como uma droga, ele fica dependente daquela motivação diária, porque ela não tem raízes profundas, né? Ela é rasa, ela é inconstante. Agora, quando você ativa uma pessoa, é quando você toca no propósito, é quando essa pessoa ela entende que ela não está ali para suprir apenas uma necessidade, isso é uma consequência do seu precioso trabalho, ela está ali para cumprir um propósito, ela flui. Aquilo tem a ver com raízes profundas, é muito mais doloroso o processo, é muito mais demorado, gente. Mas isso gera um fruto. É bonito demais, porque a raiz, quanto mais ela cresce para baixo, mais ela sustenta as tempestades depois, né? Mais ela se firma, melhores são os frutos. Mais frondosa, mais bonita é essa árvore. Então, assim, falar sobre ativação de uma identidade, de um talento, é sobre raízes profundas, isso é tempo. E olha, eu posso garantir para vocês, a maioria dos líderes, né, dos proprietários aí das empresas ainda, infelizmente, não se despertaram para isso. Por isso que há tanta rotatividade de colaboradores na empresa. Primeiro porque eles falam, eu vou me desgastar tanto, depois ainda vai embora, então eu vou fazer isso. Aí fazem de forma rasa. E o que eu tenho de resultado? Colaboradores rasos, que eu tenho que estar todo dia motivando e não ativando eles através da ciência. Então, se você fizer todo o processo de desperta-talento, chegar aqui no treinamento e desenvolvimento, e você fazer isso de forma rasa, você colocou todo o trabalho por água abaixo, sabe? Infelizmente, eu tenho essa notícia para te dar.
É necessário você tomar esse cuidado. Então, temos essa organização mais comprometida, em manter um ambiente de aprendizagem que contribui para o desenvolvimento da performance. O desenvolvimento de carreira, a gestão de talentos, os planos de sucessão, atingindo um nível maior de maturidade e engajamento profissional. Assim, além de saber o que fazer, conseguem entender o porquê do que estão fazendo, né? Qual a melhor forma de fazer e as maneiras de aprimorar constantemente esse fazer. E dessa forma, nesse novo contexto, então, são agregados propósito, e aí se ressignifica o trabalho, né? Ou seja, o significado do trabalho, ele passa a ter uma raiz profunda, e ele está realmente ativado aqui. Aqui a gente está falando de talentos que tem um plano de sucessão, ou seja, que vai conseguir substituir você se for preciso, e substituir você não é te tornar alguém substituível, assim, te tirar da jogada, não é isso que eu estou falando, embora a gente sabe que todos nós, nenhum de nós somos insubstituíveis, ainda que somos únicos, né? Que a gente sendo único, a gente dá a entender que é insubstituível, não somos, mas somos especiais e somos únicos. Então, pode ser que essa pessoa, ela não faça exatamente o que você faz, mas quando você tem um colaborador, né, um time que deixa legado, tem raízes profundas, que cuidam uns dos outros para que esse processo de amadurecimento profissional em todos os âmbitos técnicos e comportamentais eles aconteçam e a todo momento os olhares estão dentro de um cronograma organizacional de MVV, dentro da missão, da visão dos valores, que isso inclui, gente, todo o resultado financeiro, claro que inclui. É que você vê falando assim, onde entra o dinheiro nisso? O dinheiro é a consequência do seu precioso trabalho, do seu excelente trabalho, de pessoas bem treinadas e capacitadas. Quando o teu olhar sair do fruto principal ali, e você olhar, soltar a semente na terra, e você cuidar dessa semente no que você pode, entender que o outro processo é natural, você vai colher esses frutos. O problema é que a pessoa ela já solta a semente lá de qualquer jeito, não olha essa terra e nada e já quer saber do fruto, né? E pior é que às vezes dá até o fruto, na pressão dá. E aquela maçã bonita, vermelhinha, né, bonitona, ou até aquela verde, quando corta tá podre por dentro. Porque como é que ia nutrir se não tinha raízes profundas, não tem nutrientes, né, nessa terra? Então, não dá, gente, para pular esse processo. A gente precisa trabalhar dentro de um sistema organizacional da nossa mente, vinculada às nossas emoções, muito bem organizadas, daquilo que a gente quer. A gente realmente deseja crescer, deseja expandir no mercado? Então, eu preciso treinar pessoas, eu não vou crescer sozinho. É como as células do meu corpo. É como os componentes químicos da natureza. Nosso corpo é feito de componentes químicos. A natureza é feita de componentes químicos, né? E tudo que há na Terra, a junção deles formam outros elementos, outras estruturas. Quando a gente une, vai formando estruturas que são utilizadas no nosso dia a dia, inclusive. Para você aí que gosta da química também. Aí, para você que não gosta, não gosta nem de estudar e nem de ler, eu te entendo, eu sei como é que é, mas é necessário você pegar, então, de uma outra forma, essa informação sobre unidade. Você precisa entender que se você estiver sozinho, você não, uma andorinha sozinha não faz verão, e se você sozinho não vai mudar nada, não vai acontecer nada. É a mesma coisa que eu arrancar minha mão do meu corpo, soltar ela em cima da mesa e deixar ela só ali, né? É a mesma coisa que você pegar ali, por exemplo, os olhos são lindos. Lindos, pensa naquele olho azulzinho, coisa mais linda do mundo, né? Que é lindo olhos azuis, verdes coloridos, todos são, mas esses são especiais, todo mundo sabe disso. Aí vou lá, arranco esse olho e jogo lá num pratinho, o olho vai ficar bonito? Não, porque tá fora do corpo. Então só vai ter vida no próprio corpo. E para isso, nós precisamos nutrir esse corpo, fazer a nossa parte, um bom funcionamento, né? O coração precisa fazer a parte dele, o rim, o fígado, os pulmões, cada intestino, tudo precisa funcionar. Tudo tem a sua característica de funcionamento, mas só vai ter esse funcionamento acontecendo adequadamente se todo mundo estiver disposto e tiver conhecimento para isso. Então, trazendo para a nossa realidade do dia a dia dentro da empresa, como que eu vou querer que funcione um organismo se eu não faço a minha parte? A minha parte é treinar, digamos, né? É trazer esses nutrientes. Então, eu falo que a nossa boca, ali, quando ela ingere, fala, Tássia, quem alimenta o corpo? Quem dá treinamento? É muito simples, o nosso corpo, todo o funcionamento dele precisa desses nutrientes. Quando nós começamos a nos alimentar, tomar água, até na própria respiração, né? O nosso corpo vive disso também.
e aí, então, os nossos órgãos, eles começam a trabalhar corretamente, ter o seu sua boa performance, né, perfeita. Quando nós vamos fazer os nossos exercícios físicos, o nosso organismo também libera tudo que precisa para o nosso corpo continuar em performance boa, em alta performance, e aí é natural o processo, né, desse desenvolvimento, dessa colheita que a gente espera que a gente tenha, né, no processo natural. A empresa não é diferente, gente. E isso é tempo. E você precisa ter essa consciência dentro do treinamento e não parar. Isso é constante. Se você parar de comer, se você parar de se alimentar, de tomar água, você morre. A empresa, se parar de se treinar, de desenvolver, ela morre. Ela vai morrer. Vai causando tantos problemas, até paralisar por vez. Identificamos, portanto, uma disrupção entre o treinamento e desenvolvimento para as duas formas. Há etapas para a construção do planejamento eficiente, é sobre isso que a gente vai falar, mas antes é preciso diferenciar o treinamento do desenvolvimento. E a minha pergunta para você é se você sabe a diferença, tá? A gente vai falar sobre ela aqui. Porque a gente precisa ter primeiro um planejamento, duas formas ali, né, na construção. Tudo que eu vou fazer, eu preciso me planejar. Então, existe ali as planilhas, né? A gente já levantou as necessidades, nós já nos sentamos com os departamentos, com as pessoas responsáveis, diretamente ligadas a esse processo da nossa empresa de gestão, e aí a gente vai apontar todo tipo de treinamento e desenvolvimento que a gente quer para obter o resultado que a gente precisa, que a gente almeja, que é a nossa meta, nosso alvo, tá? Então, para isso, você vai precisar fazer esse excelente planejamento, que envolve conteúdos, envolve datas, envolve pessoas, processos, envolve tudo, né? Tudo que você imaginar vai envolver dentro desse planejamento. E aí depois começa a ação, né? Como que você vai fazer isso, né? Depois você vai entrar ali, então, com a ação desse conteúdo, como que você tira essas pessoas, quando você tira, você vai tirar em grupo ou individual, isso é presencial ou online. Então, tudo isso você vai precisar fazer também de forma adequada, de quanto em quanto tempo e tudo mais. Deixa eu falar isso no finalzinho, tá? Qual a diferença, então, entre treinamento e desenvolvimento? Treinamento não é o mesmo que desenvolvimento. Treinar é uma coisa, desenvolver é outra. A gente já falou sobre isso. Lembra da criança ali no processo dela, no treinamento, quando você está ensinando ela a andar de bicicleta, e lembra do aperfeiçoamento dela até ela ficar top. A planta também não é diferente. Lembra da fase dos treinamentos da planta, porque é o momento que você está plantando ela, aguando ela, cuidando da terra, né? Às vezes colocando ali ao redor dela enquanto ela está começando a se desenvolver a proteção para os bichinhos não ir lá arrancar, não ir lá maltratar ela. Tá? E começa o processo de desenvolvimento, que você vai ter que cuidar, que é o que eu falei, essa parte aqui é um acompanhamento, é realmente aqui que você identifica se a pessoa é líder ou não é. Até então, os pilares anteriores, ó, ok, você vai lá, são ferramentas, você faz os processos, ok. Mas o líder, ele se destaca em dois pilares essenciais aqui. É o treinamento e desenvolvimento e o LDL, que é o próximo módulo, que é o líder de líderes. Não é um módulo grande, ele é um módulo de mindset, de virada de chave, para depois a gente chegar no PEX, né, que é o meio de expansão que você precisa para, né, o entendimento que você precisa, as ferramentas que você precisa, as pessoas que você precisa para conseguir ser exponencial e crescer, né, ampliar as tuas tendas, conseguir alcançar outros territórios, outros povos, enfim, né? E aí vamos falar crescer monetariamente também, né? Quem não quer crescer, ser um supridor, né? Ser bem próspero financeiramente, porque prosperidade é um estado de espírito, não é só o dinheiro que te faz próspero, mas ele está dentro de uma escala de prosperidade, né? Então, a gente precisa passar por esses ciclos para obter tudo que a gente quer. E aqui está a chave, gente, é treinamento e desenvolvimento. E ainda que frequentemente nós utilizamos os dois termos em conjunto, é importante distinguir o que cada um quer dizer. Entenda, treinamento é o início, desenvolvimento é o meio e o resultado é o fim, entendeu? Resultado é o fim. E aí, por que eu coloquei esse looping aí, essa setinha? Você fala, resultado é o fim, Tássia? É o fim, então acabou? Eu fiz uma vez e acabou? Não. Se você quer escalar os teus ganhos, e você quer, com certeza você quer, nunca vai ter fim. Isso aqui nunca vai parar. Nós estamos em constante crescimento, aperfeiçoamento, desenvolvimento, nós seres humanos, e tudo que há, né, na Terra.
Então, assim, para uma evolução, e a gente está crescendo, se desenvolvendo, né? Então, não vai parar, e você também não pode parar de treinar e desenvolver pessoas. Você que tem esse chamado de líder, se você já está assim, meu Deus, eu não vou conseguir e tudo mais, eu tenho algo para te falar. Na força do seu braço, você não vai conseguir mesmo. Quando eu falo na força do seu braço, eu estou falando assim, com esse peso todo que você quer carregar. Calma, pegue leve com você. Se você é apaixonado por pessoas e por processos, seu coração queima em ver essas pessoas se desenvolverem. Você não é aquela pessoa egocêntrica que gosta de manter o controle só para você, você sonha em poder delegar, em crescer junto com outras pessoas e dar oportunidade para outras pessoas, você sonha em suprir famílias e ser alguém relevante na Terra, transbordar na vida de pessoas, isso aqui é super tranquilo para você. Só pegue leve com você, porque você também tem o teu processo, você também está em treinamento e desenvolvimento. Então, calma, respira, fica tranquilo, você vai dar conta, você vai conseguir, vai ser no seu tempo. Você é exclusivo, você é único, né? Então, você vai fazer isso no seu processo e vai conseguir, pode ter certeza disso. Faça tudo certinho, no seu momento, do seu jeito. Uns demoram mais tempo, outros fazem num curto período de tempo, conseguem trabalhar bem essa escala de treinamento e desenvolvimento e conseguem até crescer da noite para o dia, eu falo assim, consegue impressionante. Tem pessoas que a gente vê em um ano conseguiram, através do treinamento e desenvolvimento, se tornarem startups, né? Crescerem mundialmente, empresas que cresceram assim. Através de quê? Pessoas, treinando e desenvolvendo pessoas, deixando legado, formando liderança, e às vezes até sem recurso financeiro, gente, porque o maior recurso que a gente tem é tempo e pessoas, né? Com esse valor aqui que eu acabei de falar, que não tem preço, o tempo e as pessoas, se faz, é incalculável o que se faz com isso. Então, e aí tudo está nessa disposição, nessa vontade, né, de conhecer, de se desenvolver, de conhecer mesmo, treinar, desenvolver e de deixar esse legado de transbordar, né, todo o tempo, porque se você não transborda, você não se enche também, não tem como, né? Então, o treinamento, ele é uma iniciativa de educação corporativa. Educação não é fácil. A gente sabe disso também. Já estou falando para vocês porque você vai ter que ter essa consciência para poder pegar leve com você. Educação é um processo. É elaborado, existe um planejamento com o intuito de aprimorar as competências, habilidades e atitudes dos colaboradores. Então, é a competência, as habilidades e as atitudes. A gente vai ter que trabalhar todas as escalas que envolve esse desenvolvimento. Aquilo que está atrapalhando aquele colaborador a desenvolver, eu vou ter que entrar lá. Seja eu, seja um profissional da área que possa me ajudar. Mas eu vou precisar estar atento a tudo isso para obter o resultado que eu espero. A fim de qualificar o desempenho das suas atividades nos seus cargos e funções que eles ali ocupam. Frequentemente, o treinamento é de curto prazo, entenderam? Frequentemente, e com resultados imediatos. Isto é, precisa ser muito bem planejado para que a aquisição de competências, então, favoreça efetivamente o negócio da corporação. Então, quer dizer, não é impossível você fazer treinamentos de curto prazo e já ter resultado imediato. Mas você vai ter que usar técnicas estratégicas e precisas, você vai ter que ter vida para transbordar com essa intensidade, ao ponto das pessoas comprarem essa ideia, entrarem de cabeça nisso com você, na dedicação, na disposição, no tempo, há um sacrifício para obter o resultado mais rápido também. Então, frequentemente a gente vê isso, mas precisa de muito bom planejamento, muito bem planejado, para que isso aconteça, tá? Então, o desenvolvimento profissional ele é um processo mais amplo, aí já vem de um desenvolvimento, que a gente falou do treinamento, tá? Que é algo mais rápido, mais dinâmico. Agora, o processo de desenvolver, porque ali a gente viu ali resultado, veio, mas daqui a pouco baixa de novo. Você vai ver assim, uma montanha russa, né, de resultados. É a parte do treinamento, ela é assim mesmo. Agora, o desenvolvimento profissional é um processo mais amplo, que envolve, então, uma aquisição de competências, que favorece o aumento do desempenho no trabalho e o avanço de individual da carreira, e normalmente se constitui num processo de um amplo escopo, e aí é de longo prazo, né? Então, trabalhando ali características que vão além do cargo ou da função que ela ocupa. Esse desenvolvimento, às vezes, a pessoa, dentro desse processo, ele começa a buscar uma escalada maior de conhecimento, de habilidades, e ele começa a se desenvolver, todo mundo olha e fala, meu Deus, olha só o nível que já está aquele colaborador.
Então, ele já excedeu até o cargo e a função que ele ocupa. Isso é incrível. Esse é o processo do desenvolvimento. Um se desenvolve de uma forma e outros de outra. E você precisa estar sempre antenado, porque é exatamente aqui que você começa a pontuar o próximo módulo, o sexto módulo do Desperta Talento, que é Líderes de Líderes, que é quando eles começam a se destacar pelo encargo deles, ou seja, eles não têm o título, eles não têm aquela obrigação de fazer aquilo, mas eles são servos, eles fazem, eles têm essa habilidade, porque eles se desenvolveram. Não tinha nem lá no hard skills, nem no soft skills deles lá, nem nos perfis que a gente pontuou, que ele poderia chegar a um perfil de liderança, mas de repente você começou a treinar, você começou a trazer conhecimento, e essa pessoa começou a se desenvolver no processo da empresa e ela apareceu. Apareceu aquela árvore linda, cheinha de fruto. E aí você precisa tomar uma decisão quanto a isso também, na hora certa, né? Mas tudo isso está no processo de desenvolvimento. Você já viu aquela criança, aquela pessoa improvável, não precisa nem ser só uma criança, que ninguém dava nada? Talvez você era essa pessoa improvável, né? Eu falo você porque eu sou super essa pessoa também. Muitas vezes, né, quando você ali é até menor, ninguém te dá credibilidade, porque você tem tantos problemas, você passou tanto de saúde quanto emocional, tantos abusos emocionais, que aí fala, não vai dar em nada. E de repente você começa a se desenvolver, você treina, você começa a se desenvolver e você começa a surgir, né? Então, isso é muito lindo. Esse processo de desenvolvimento é incrível. Isso é a escalada que você não pode mensurar, porque ela sobressai, ela é sobremoda, ela é abundante. Vale a pena, gente. É um processo desgastante de longo prazo, mas que traz tantas surpresas. Seu principal objetivo é tornar o profissional cada vez mais valioso para a corporação, porque ele está ali com você. Então, por isso que você fez o MVV, para você não ficar frustrado, né? Depois, meu Deus, essa pessoa se tornou, nossa, um espetáculo, né? Olha lá, tantos por cento do faturamento está na mão dessa pessoa. Então, assim, para você não ter esses medos, né? Ficar solado, achar que todo o teu negócio está na mão de uma pessoa, porque você deu todas as informações e ferramentas, você foi um instrumento para aquela pessoa crescer e tudo. A gente já falou sobre isso. Então, por isso que você faz um processo lá de identidade, de descoberta do motivo pelo qual você está contratando aquele colaborador. E olha, é o processo natural, tá? Você pode se surpreender e ver que as pessoas também se revelam na medida que se desenvolvem. Talvez você contratou certo, aquela pessoa tinha uma motivação correta, estava tudo bem, mas desenvolveu e revelou. Você já viu aquele ditado? Dá poder e você vai conhecer quem é de fato aquele fruto, né? O que tinha lá dentro. Então, não se surpreenda se você fez tudo certinho e chegou aqui nessa hora, você percebeu também, você deu legalidade, você deu ali a carta branca, a autoridade, a pessoa se desenvolveu, mas quando ela toca no poder, ela se revela contra você, contra tudo. Não te desanima, gente, por conta de uma vida que colocou tudo a perder, diante de todas as informações que você passou, tá? Porque cada um faz as suas próprias escolhas e tem coisa que você não vai poder mudar, e mais serve de aprendizado, tá? Ou a gente ganha ou a gente aprende, a gente não perde, a gente aprende. É uma decisão que você toma, ou a gente ganha ou a gente aprende. Então a gente vai aprender o que que a gente aprende com esse ser humano, né, com essa pessoa. Para quem essa pessoa está fazendo mal? E só para mim? Você consegue sair desse lugar e aquela pessoa consegue, porque uma vez que ela sai do corpo, é a mesma coisa que eu arrancar minha mão e joguei fora, andei para lá. Ela vai ficar ali até o sangue sair tudinho, tudo, ela já não tem mais movimento nenhum, porque ela está só. Ainda que tenha ali um pouco de vida, né, que é o sangue, os nervos, tudo já está tudo paralisado, vai morrer totalmente, né, vai apodrecer. Agora o corpo colocou uma prótese no lugar, ele vai funcionar, vai movimentar, tá? Não é algo que a gente espera, é doloroso, tem um processo de reabilitação, tudo, mas ainda assim há vida no corpo, há esperança. Então eu sempre volto o olhar de gratidão, fala, privilégio somos nós que tem a chance de reconhecer, de perceber no outro uma escolha errada e de poder continuar, não paralisar e não desejar o mal e tudo. Esse é o processo do desenvolvimento também, que a gente passa por ciclos onde as pessoas se revelam e a gente pode acabar se frustrando. Então, dentro de um negócio, você como líder, como dono da empresa, você também precisa se abrir para essa questão, que ela pode acontecer. Seu principal objetivo é tornar o profissional cada vez, então, mais valioso para a corporação, tá? E você já sabe, acabei de falar, é onde eu te falei para você lidar com a situação difícil, quando ela, se por acaso ela acontecer, tomara que você não passe por isso, mas se passar, entenda que tudo coopera para o nosso bem,
nosso crescimento, traçando um olhar para o futuro, antecipando tendências, oportunidades e demandas, tá? Tudo isso vai me ajudar a olhar para o futuro e antecipar as tendências e oportunidades que eu vou ter mais lá na frente também. E não coloque todas as pessoas dentro da mesma dentro da mesma caixa, dentro da mesma forma. Ah, porque fulano fez, o outro vai fazer também. Começa a ficar ali com medo, desconfiança e fica paralisado, porque é você que vai acabar se paralisando, né? Então, não deixe isso acontecer, não deixe sua mente bloquear, ficar com bloqueios. Só seja sábio, né? Seja prudente naquilo que você faz. Use os dados para te ajudar também. Quais são os tipos de treinamento, então, e as suas etapas? Sempre deve ser feito de forma planejada e integrada. Se for sistêmica, melhor ainda. Se você tiver um sistema para fazer esse planejamento de treinamento, muito bom. A fim de melhorar a capacidade competitiva da empresa, bem como para alcançar os objetivos de qualidade e de resultado que você quer, né, de financeiro. Olha só, talvez você não tenha um sistema, né? A gente vai te falar aqui como sempre, que você pode fazer as análises para você poder se planejar, unir informações para desenvolver. Exemplo, lá no treinamento e desenvolvimento, você percebeu, lá no recrutamento e seleção, você percebeu que aquela pessoa que você contratou tem o MVV, tá? Mas ela não tem as técnicas, você precisa desenvolver. Então, você vai criar um cronograma de treinamento para essa pessoa e depois o desenvolvimento dessa pessoa. Você tem que ter nome, tem que ter quem vai fazer, né? Por que está fazendo, tem que ter um motivo pelo qual está fazendo, ou seja, tem que ter clareza do motivo, tem que ter data de início, data de meio, data de fim, para aquele ciclo, essa pessoa precisa romper ciclos para crescer, né? Então, é a mesma coisa que repetir de ano. Você repete um ano, repete dois, mas daqui a pouco você tem 18 anos e está na primeira série? Não, né? Nem tem 10 anos de idade, 11, 12 anos na primeira série, se você não detectou que existe um problema ali, você tem que sanar isso, você tem que levar para uma educação especial, talvez não faça parte do teu processo, entende, gente? Então, existe planejamento e integração de dados para você não ficar patinando. Planejamento, treinamento não é assim. Ah, achei que era tão mais fácil, tá? Você vou lá, treinei, pronto, acabou. E você não mede nada, você não sabe o que está acontecendo, aí você demite as pessoas só pensando no número que ela não. Resultado aí. Sabe o que é mais engraçado? Aí a pessoa vai para a concorrência, começa a vender, 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 aí prospera, cresce em todos os sentidos, né? De repente você monta uma empresa, aí você olha e fala: Meu Deus, mas quando estava na minha empresa eu não fazia nada disso. Por que será, gente, que isso acontece? Era uma semente boa numa terra ruim, será? É, pode ser. Assim, é doído, mas é verdade. Então, vamos ficar atento também para poder fazer o negócio funcionar direitinho, com essas análises que a gente precisa, com esses dados, né? Faz lá o treinamento comportamental também. Às vezes a pessoa é boa para vender, é bom para trabalhar no administrativo, no financeiro, lá na logística, onde quer que seja, no estoque, mas tem um péssimo comportamento em alguma coisa. Ó, as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, são demitidas pelos seus comportamentos. Por que são demitidas pelos comportamentos? Ou porque contratou fora de um valor que não era adequado e a pessoa não tem o comportamento adequado para a empresa, né? E não mediu e aí acabou contratando, pensando só no técnico daquela pessoa, né? Como se isso bastasse, apenas isso. É, não é, de fato, as pessoas são demitidas pelo seu comportamental. O comportamental é um cargo, uma mochila muito pesada, é um fardo muito pesado. E aí, de repente, se a pessoa até tem os valores, mas ela está passando por um processo na vida dela, e você oferece ali treinamentos comportamentais, éticos, emocionais, essa pessoa ela passa por esse ciclo também. Tá? Então, você consegue ajudar ela a romper em muitas coisas, e a empresa vai colher esses frutos junto. A via, ela é de mão dupla, gente. Ah, tá, assim, o colaborador vai ter que se virar, ele vai ter que treinar, ele vai ter que buscar, eu não vou fazer isso, não. Olha, aí você vai ter que contar com a sorte, né? A sorte aí, um bom processo seletivo de encontrar pessoas autodidáticas, pessoas empenhadas a buscar o seu conhecimento, e tem muitos no mercado, gente, assim. Só que eu vou te falar, essas pessoas, elas são empreendedoras, essas pessoas, elas querem crescer, elas têm uma meta para crescer, elas têm um objetivo, e se você não gosta de treinar e de investir, né, normalmente essas pessoas, elas gostam, e elas vão começar a buscar o conhecimento para elas ao ponto de passar correndo para você e te deixar para trás, porque como é que você entende, gente? Não dá para andar desalinhado no propósito, é um jugo desigual.
né? E depois você estuda aí, se você não sabe o que é um julgo desigual, procura para você ver como é que são os julgos, né, nos animais, para que eles possam andar no mesmo passo. Se tiver com julgo desigual, um vai acelerar, o outro vai cair, vai virar uma bagunça para carregar as cargas que precisa carregar. Vamos lá, então. Então, seguintes estágios, tá? Primeiro, vamos falar dos estágios, vamos falar da prática, vamos falar um pouquinho agora do dia a dia, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, levantar a necessidade do treinamento. É o LNT que eu coloquei, levantamento de necessidade do treinamento. Qual que é o objetivo? Diagnosticar de forma preliminar tudo que vai precisar ser realizado. Então, eu levanto necessidade, ponto número 1. Para isso, deve ser feito um levantamento das necessidades de treinamento da empresa, dos colaboradores. Nesse momento, diversos fatores devem ser levados em consideração. Cultura organizacional, processos atuais, eu dei só um exemplo aqui para você, mas até a cultura entra aqui, por exemplo, num treinamento de desenvolvimento, né? É importante para mim que os meus colaboradores tenham um bom comportamento cultural de acordo com a empresa, então coloca dentro do planejamento. Processos atuais do dia a dia, técnicos ali também vou colocar, enfim, todos os estágios que você acha importante para o teu colaborador andar de acordo com aquilo que você espera, a expectativa que você espera, você vai colocar lá. Então, esse é o levantamento de necessidade primeiro, de treinamento. Uma forma muito comum de fazer esse levantamento é por meio de uma pesquisa e da análise de coleta de dados. Então, você faz uma pesquisa com os teus líderes, faz isso de forma documental, usa o Google Forms para você fazer isso, uma planilha compartilhada, ou um sistema, né? Se você tiver o sistema integrado e faça isso, levante essa necessidade através dessas pesquisas com os líderes de empresa e também os próprios colaboradores podem te ajudar nisso, porque de repente, dentro do ambiente lá, né, do trabalho, está acontecendo ali situações do dia a dia comportamentais que está atrapalhando o desenvolvimento, o resultado daquela equipe. Então, precisa de treinamento. Então, não deixe de passar uma circular interna entre os liderados e leve isso também para os líderes. E aí, gente, uma forma também de levantamento, de análise é pelos próprios resultados. A análise da coleta de dados envolve também o fechamento de mês, né? Envolve ali o departamento, por exemplo, de pós-venda, onde o cliente analisou o resultado, onde o cliente pontuou o Net Promoter Score lá e colocou uma nota 5, 6, 4, seja para o atendimento técnico péssimo, ou um atendimento comportamental técnico péssimo, ou uma estrutura básica ali de funcionamento de trabalho péssimo, enfim, o cliente do teu próprio produto mesmo, né? Às vezes ele reclama da qualidade, né? E eu não sei qual o seu segmento, então você vai poder, de repente, é um laboratório, e aí quem faz o produto é você, treinamento, você entendeu? Então, sempre que você for coletar dados, analisa o máximo de envolvidos, todos os envolvidos precisam passar nesse crivo, nessa análise, para você conseguir desenvolver. Então, essa é a melhor forma de fazer um levantamento, é por meio de análises. Através dela, então, será possível pontuar os objetivos que a corporação pretende atingir com o seu projeto de treinamento e desenvolvimento. Então, preciso saber o que eu quero alcançar, qual o nível que eu quero alcançar. E aí, responder algumas perguntas sobre as metas corporativas, as competências prioritárias a serem desenvolvidas, problemas a serem eliminados e resultados esperados. Coloca isso dentro de um planejamento também. O que você espera? Levantei necessidade, agora o que eu espero com isso? Porque fazer por fazer não vai resolver. Você precisa saber por que você está fazendo isso. Qual o resultado que você espera? Quanto tempo isso, né, você vai dedicar para que isso aconteça? Qual o prazo que você vai dar? É para todos? É para alguns? Gente, você precisa fazer uma programação completinha disso. O segundo, depois do levantamento, é o projeto e planejamento desse treinamento, então. Depois, com o diagnóstico já nas mãos, é hora de fazer, então, esse planejamento. Como que ele vai ser aplicado? Isto é, entender como a estratégia de treinar e desenvolver será traçada. Essa etapa pode ser compreendida como o desenho do plano de capacitação que visa atender às necessidades diagnosticadas, estabelecendo previamente o que, por quê, quando e onde deve ser ensinado. Quem deve aprender, como e quem deve ensinar, quanto isso vai custar, entre outros, tá? Isso é o 5W2H, que eu já comentei para vocês, que a gente teria no próprio curso aqui,
uma planilha onde a gente pode utilizar para vários projetos dentro da empresa, vários ciclos da nossa gestão de pessoas e gestão até da gente mesmo, para aquilo que a gente espera, para aquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar. Então, a gente vai colocar isso dentro de uma pauta também, esse é o planejamento para os treinamentos. Então, o ideal é criar um design das soluções de treinamento e desenvolvimento, discriminando detalhadamente as ações que deverão ser postas em prática para alcançar, então, as metas de forma eficaz. E aí depois vem a execução, como que vai ser executado esse treinamento. A terceira etapa do processo é a prática, então, do treinamento, onde o colaborador deverá participar das ações planejadas para que adquira, então, o conhecimento e as habilidades traçadas desde a primeira fase desse projeto. Nessa etapa, devem ser realizadas algumas ações, por exemplo, organizar responsabilidades, a apresentação do plano a quem vai executar, porque tem que ter um plano, igual eu estou treinando vocês aqui, estou passando um treinamento, tem um planejamento de treinamento, são vários módulos, né, são vários vídeos, são várias edições, tem dias de ser postado, estou dando um exemplo aqui, tá, com a equipe. Eu uso slide, existe um visual de slide, é passado aonde? É gravado por qual programa? Você entende? Existe uma programação, como que é feito o pós? Existe uma ferramenta onde ficam anexados esses dados? Quem executa esses treinamentos? Como que eu vou medir depois esse resultado desses treinamentos? Entende? Então, tudo isso está dentro do escopo de trabalho. Essa é a execução. Divulgação do programa, então, aos colaboradores, como que chega até eles essa informação, quanto tempo eles têm para assimilar isso, para eles se programarem para poder fazer também. Existe uma planilha de inscrição, é obrigatório ou é opcional? Eles ganham algum ponto, é opcional, mas eles ganham uma premiação, um ponto, eles vão acumulando estrelas, vão se tornar um top performance dentro disso, existe ali um programa de benefício, um programa de top performance para ele poder performar. Então, tudo isso vai também de um incentivo, de você ser intencional para ativar as pessoas dentro desse despertar, dentro desse crescimento. Depois vem a avaliação dos resultados, né? A gente precisa avaliar. Imagina eu fazer todos esses treinamentos e não ter resultado, eu não avaliar meus próprios resultados, avaliar as pessoas que eu treinei e avaliar também os meus projetos, aquilo que eu estou conseguindo construir ao longo do tempo. Então, é em vão. Claro que é um processo, né? Lembra que a gente já falou, mas eu preciso avaliar os resultados do treinamento para tomar decisões, para a tomada de decisões, relacionado a mim e relacionado às pessoas que estão envolvidas no processo comigo. Aqui deve ser avaliada, então, a qualidade do treinamento realizado, respondendo às perguntas. O treinamento produziu as modificações desejadas no comportamento das pessoas? O treinamento produziu os resultados em relação a atingimento das metas da organização? Então, isso aqui também fica uma pergunta para você conseguir colocar como uma pauta, tá? Para que seja possível realizar essa avaliação, existem várias formas e técnicas. Tudo dependerá do planejamento inicial, dos objetivos propostos e do tempo de retorno esperado pela empresa. Tem que ter um tempo também. Como nós falamos lá no início, né? Os prazos que você vai dar. Uma prática comum é a aplicação dos testes com conhecimentos técnicos ali, que você pode aplicar testes técnicos, ou a transferência de conhecimento para outros colegas da equipe. Esse eu amo. É quando você coloca eles para treinar outros, né? De repente você buscou 2 ou 3 da empresa para trazer um conhecimento de gestão de pessoas, e aí, por exemplo, aqui desse curso, e aí você coloca eles para executar. Você pegou 3, um vai fazer MVV e vai fazer o RS, por exemplo, tá? E aí o outro vai fazer a parte do T&D, do treinamento e desenvolvimento, e aí ele vai te apontar os líderes, e aí você vai pegar esses líderes que surgiram ali dentro desse processo, e aí você vai desafiar esses líderes também a formar outros líderes, entendeu? O ciclo da transferência, né, desse transbordo, eu gosto muito dele. Então, existem várias formas de você fazer essa avaliação, pode ser por provas também, né? Então, segue 4 etapas sobre a avaliação dos resultados do treinamento. Primeiro, a avaliação de reação, seria a satisfação, né? Aqui a relevância e seu engajamento, por exemplo, isto é, a percepção do colaborador, ou seja, do cliente, quanto ao curso, conteúdo, ao que espera do treinamento, é o que deve guiar o projeto. Então, é sempre bom fazer essa avaliação de reação. Treinou? Pega um feedback, passa ali o feedback, perguntando se eles gostaram, que nota que eles dão de 0 a 10, e
e pede para eles justificar a resposta deles. E coloca sempre no final, olha, deixa uma sugestão de melhoria, porque é bom, a gente precisa aprender, né? Faço questão aí de vocês também fazerem isso no meu trabalho, ajudar para que esse projeto, junto com vocês, possa chegar ao máximo de pessoas, né? Isso para o nosso crescimento como um todo, né? Como nação brasileira, como empreendedores, que tem um grande chamado nessa terra, né? De suprir, de cuidar de pessoas, de abençoar os lares e tudo, né? Tanto que a gente espera que isso aconteça de uma forma abundante, que eu tenho passado esse conhecimento para que vocês possam pegar essa essência do Desperta e juntar com a de vocês e juntos a gente compor esse grupo na Terra, né, de transbordo. Vai ser muito incrível. Então, deixa ali a sua nota também, as suas ideias para a gente. Por isso, nessa etapa também é indicado que seja realizada uma mensuração qualitativa e quantitativa sobre as percepções de aprendizagem, podendo respondendo à pergunta o que eles pensam e como se sentem quanto ao treinamento, tá? Então, vocês podem colocar aí o que você pensa do treinamento, como você tem se sentido agora, como que você está nesse momento. Segunda é a avaliação de aprendizagem, tá? Então, vem ali depois avaliar se o colaborador realmente aprendeu com o treinamento e se ele adquiriu conhecimento, habilidade e atitude planejada. Porque às vezes você treinou e ele não aprendeu nada. Então, na prática, um dos métodos mais eficazes para reforçar o aprendizado é estabelecer uma rotina para que os colaboradores possam compartilhar esses materiais de treinamento, porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, a gente mostra que aprendeu, né? Transmitindo informação, e é uma experiência de aprendizagem após o retorno. É uma maneira de garantir que as pessoas que participaram do treinamento dos funcionários gastem uma quantidade significativa de tempo compreendendo e aplicando o material. E uma das melhores medidas também de aprendizagem é a capacidade de ensinar os outros, a gente já sabe, tá? Mas a gente não descarta aí a questão das provas, dos trabalhos. Você pode fazer essas questões avaliativas no próprio Google Forms para saber se o conhecimento está bom. E se for técnico, coloca a pessoa na prática ali para fazer, tá bom? E aí fica a dica para você, avaliação de aprendizagem, você aprendeu gestão de pessoas, ensine gestão de pessoas para o propósito e peça para os seus líderes ensinar também aos líderes que eles vão formando, né, no decorrer do tempo, no caminho. Só cresce quem deixa legado. Se eu não tenho para quem deixar legado, eu não cresço, ninguém cresce ao meu redor, a empresa então nem se fala, né? Terceiro, avaliação do comportamento. No terceiro nível, avaliamos, então, o comportamento do colaborador treinado. Há uma mudança de comportamento e evolução das suas capacidades, tá? É uma perguntinha que eu coloquei aqui, mas afirmei ela para você porque realmente há uma mudança, né? E evolução de suas capacidades. Para conseguir avaliar essa mudança de comportamento, recomenda-se, então, observar e entrevistar o profissional ao longo do tempo. Esse é o desenvolvimento, PDI, Plano de Desenvolvimento Individual. Pode ser PDC também, que é o Plano de Desenvolvimento Coletivo. Tem treinamentos que são individuais, treinamentos que são coletivos. E aí eu preciso estar sempre observando e entrevistando o profissional. E aí esse processo deve envolver um superior direto, gestores de outras áreas, facilitando então a coleta de feedback, sinais de que o treinamento está surgindo efeito na prática ou não está. Então tem que ter feedback, gente. Traz alguém ali de fora, então, do departamento de RH, né, ou um outro líder também, ou o próprio CEO da empresa, para ter esse momento de feedback, para saber se os treinamentos estão adequados, para não ficar só se concentrado em você. Às vezes as pessoas não têm liberdade de falar para você, e às vezes vocês. Eu gosto muito do trabalho da Tássia, né? Digamos que eu sou a gerente da tua empresa, e aí ela me perguntou aqui, aí eu não vou falar isso aqui não, porque vai pegar mal. Não, entende? Então tem que ter esse momento também de avaliação de comportamento, de você fazer isso também ao longo do tempo, entrevistar, fazer um feedback mais, um contato mais pessoal também. A empresa deve continuar reforçando, apoiando, monitorando e recompensando as demonstrações de evolução. Gente, tem que ter recompensa. Tudo tem que ter recompensa. Você vai correr lá por correr, fazer regime por fazer, se não for para você ter uma qualidade de vida ou para você ter o corpo que você quer ter, sei lá, motivação, motivo, você tem recompensa. Então, assim, você trabalha porque você quer se recompensar de alguma forma, né? Então, você seria ali escravo disso tudo, né? E muitas pessoas são, infelizmente. Então, assim, não tem nem tempo de desfrutar de tudo que estão fazendo no dia a dia, né? Não vou entrar nesse mérito aqui, mas é necessário recompensar essas pessoas também pela evolução delas. Alguns elementos são fundamentais. Por exemplo,
Então, por exemplo, aqui, o colaborador precisa estar engajado e ter o desejo de melhoria. A empresa precisa fornecer acesso fácil a ferramentas e conteúdos, e deve haver algum tipo de premiação ou recompensa ao colaborador. Então, tudo também tem que cooperar, estar engajado para acontecer esse engajamento do colaborador ali com esse treinamento. Aí, se isso tudo estiver adequado, né, tudo está acontecendo certinho, o colaborador está se destacando, ele está conseguindo evoluir dentro do treinamento, ele conseguiu fazer todos os materiais, fez todas as provas, ensinou muita gente, fez tudo que você colocou como meta para ele dentro do treinamento e desenvolvimento, e aí vai ficar por isso mesmo? Não tem nada que recompense ele, nem um reconhecimento, uma honra, né? Porque às vezes as pessoas elas são carentes até de reconhecimento. Latácia, mas a gente vai ficar reconhecendo as pessoas lá, porque aí se todo mundo for lá, a gente vai ficar todo mês com essa rasgação de seda lá de reconhecer, não é disso que eu estou falando, dos excessos são perigosos. Eu estou falando de você também nunca fazer, de você não reconhecer, de você não premiar, de você não conseguir desprender tempo e recursos para isso. Então, não deixe, use a criatividade para você fazer ali dentro dos top performance que eles performam bem, de repente, nos seus resultados, né? O setor mais burocrático, administrativo, financeiro, logística, seja lá estoque, o que for, produção, área de produção, é mais difícil, às vezes, recompensar como um comercial, né? Que todo mundo já está mais fácil esse processo aí de reconhecimento, de recompensar. Mas essas escaladas, né, de ganhos ali premiação e tudo, mas dentro dos outros departamentos é totalmente possível você fazer isso, né? Você avaliar os comportamentos, você avaliar o desenvolvimento, você avaliar toda a habilidade, o conhecimento adquirido no decorrer do tempo e toda a prática também dada ao setor, tudo aquilo que aquela pessoa tem deixado de legado ali, fazendo acontecer junto com você, projetos novos que ela tem trago para a empresa, desafios que ela tem vencido, problemas que ela tem solucionado ali junto com você e tudo mais. Então, ela fez todos os trabalhos, ela foi a primeira a atingir, os 3 primeiros que finalizarem todos os cursos e fizerem todas as provas, ali adquire, sei lá, adquirir uma estrela, 2 estrelas, e se juntar 3, que é batendo as metas, vai ganhar uma premiação de X, vai aparecer no painel destaque, sua foto, colaboradora do mês. Estou dando exemplo. Vai na churrascaria no final do mês, nós vamos dar um ticket, um vale, vai poder tirar 2 dias de folga. Parece bobagem, mas é totalmente é, real isso e é bom. O funcionário, o colaborador gosta. Ele às vezes não tem tempo, não tira um tempo, não consegue fazer uma viagem ali mesmo, próximo à cidade dele, porque ele trabalha constantemente e aí ele não tem esses 2 dias, às vezes trabalha de domingo a domingo, as folgas é na segunda, é na terça, mas assim, separada, né? De repente você dá 3 dias de folga, planejada na data que é adequado para ele também, para ele poder juntar ali um recurso financeiro para poder ir. Tem tantas formas de a gente poder fazer isso, gente, e parar de dar desculpa para obter resultado através do nosso time. O líder precisa entender que uma curva de aprendizado está envolvida em todas as tentativas de aplicar o treinamento no trabalho. A pessoa que participou do treinamento precisa ter tempo, precisa de tempo para que as novas ideias, habilidades ou pensamentos sejam absorvidas e assimiladas e conectadas ao que eles já sabem, o que eles acreditam. O que a gente já falou sobre os processos. E por isso, estabelecer então e acompanhar o plano de desenvolvimento individual, fazer o PDI com todos, tá? Isso é importante. É uma boa prática para o líder poder, então, ajudar esse indivíduo a avaliar o seu progresso e fornecer a assistência necessária. É nesse caso aqui que eu falei para vocês sobre escavar as raízes, sabe? Você percebeu lá que precisa se aproximar de um perfil específico que você contratou, porque mostrou um potencial, mas não tá aparecendo fruto. E aí você precisa se aproximar para saber o que está acontecendo. Para ajudar também. Não estenda o dedo, estenda a mão. Não vá com a expectativa errada, né? E vá realmente para ser o líder, para ser aquele que forma um outro líder, para que extraia valores daquela pessoa, da forma sábia, com inteligência emocional. Porque senão você vai acabar prejudicando essa pessoa, trazendo morte, não vida. E aí, se você fez tudo isso, você tem consciência disso, não deu certo, aí você já sabe o que você precisa fazer, né? Às vezes é necessário ter essas decisões drásticas até para outra pessoa poder encontrar o lugar dela. Às vezes ela está ali empatando a própria vida e os negócios da empresa também ali com você. Avaliação de resultados.
Por último, esta é a etapa de avaliação dos resultados. Aqui nós devemos observar os efeitos alcançados em termos de negócios. Aqui é a parte boa, né, gente? Porque depois de tudo isso, você também não puxar para você, ver o que a empresa obteve, né, junto com aquele colaborador, com tudo aquilo que foi investido, aí é ruim, né, gente? Tem que ter resultado nisso tudo. É a sua recompensa agora, a recompensa da tua empresa. Então, colaborador ali, ele já teve conhecimento, ele já tem ali a capacidade, bora cobrar resultado. Não passa a mão na cabeça, é hora de cobrar resultado, tem que ter as suas metas, tem que ter ali, você já deu todas as ferramentas, já fez tudo, está acompanhando, está desenvolvendo, vamos lá trazer para a responsabilidade, a amadurecer esse colaborador, levar ele a um nível mais profundo. É como filhos que querem ter um carro para dirigir, tem que ter 18 anos, tem que fazer a carta, tem que fazer a habilitação lá, fazer as suas aulas, passar, depois tem um ano de análise de prática e tem que tomar cuidado com as multas, porque senão perde a carta. Então, assim, pagar o preço e tem que ter as cobranças dos pais, que são cobranças sadias dentro da identidade dele, mas tem que existir, daquela autoridade. Então, esse processo ele não acaba, tem que ter uma avaliação desses resultados e um acompanhamento também de progresso. Né? Ali que eu gosto de falar, como é que sai o azeite? Espremendo. Como é que sai o vinho? Tem que espremer. Tem hora que tem que, né, dar aquela. Tem um momento de espremer também. Tem um momento que você cuida do fruto, mas tem um momento que você espreme para poder ali fazer acontecer, trazer sentido para aquele fruto estar ali. Por que aquele fruto está ali? Ele tem que também transbordar. Agora é hora de dar fruto. Então, depois do treinamento e desenvolvimento, gente, eu tenho uma coisa para falar para vocês. A empresa só cresce quando esses indivíduos, essas empresas, elas começam a dar fruto, que deixam legados. Então, onde a gente vai para o LDL, o próximo pilar, é formação de líderes. Tássia, todo mundo tem que ser líder, todo mundo vai ter. Claro que não, gente. Embora eu sempre acredito que todos têm potencial para cuidar de uma forma de liderança, seja dos próprios filhos, né, dentro de casa, do irmão ali que ele precisou liderar em algum momento. Todo mundo tem essa capacidade, mas nem todo mundo está disposto, nem todo mundo tem essa facilidade. Capacidade é uma coisa, facilidade é outra. E chamado também, né? A gente tem que entender que o legado para a liderança, né, não é de todos, né? Cada órgão tem a sua função e todos são muito importantes. Então, tem aqueles que são líderes, são primordiais no nosso organismo. Tá tudo bem, e esses líderes são os mais cobrados. Então, assim, se você detectou, tem pessoas, começou a dar fruto, tal, tá engajando, tá acontecendo, tá fazendo, vamos lá, vamos continuar ali trazendo essa pessoa para um projeto de expansão, vamos delegar, vamos colocar na mão dela também responsabilidade, dentro da capacidade. Lembre-se, não sobrecarregue, porque senão você fez tudo, chegou na hora, você, bum, enche aquela pessoa de carga, de responsabilidade e de cobrança. E aí tudo que você construiu vai cair por terra agora. Você vai perder aquele profissional. Você vai matar essa pessoa com tanta coisa que você colocou na vida dela para tirar da sua responsabilidade. Normalmente isso que é que acontece. Dá desculpa de que chegou a hora de amadurecer. Joga tudo para a pessoa fazer e aí fica lá de boa. Né? Então fica a dica aí. Às vezes o próprio dono da empresa faz isso. Nesse sentido, é extremamente importante ter os indicadores que devem ser mensurados para que, ao final de um treinamento, seja possível analisar se ele cumpriu ou não então, os objetivos propostos. Tem dono de empresa que fala assim, eu que pago salário, eu só pago para ficar em casa, não vou fazer nada, só que eu contrato gente para isso, tudo bem, sua motivação é essa, se você tem consciência que você pegou os melhores, que tem essa consciência, que tem essa visão de dono, que vão fazer acontecer por você e tudo mais, se você confia 100% que todos os processos estão ótimos, perfeito. Se você está em paz de espírito, se você tem paz no seu coração, tá ótimo, eu não critico nunca. Pelo contrário, acho que é o sonho, né, de todo empreendedor poder empreender em vários negócios e descansar em relação a isso, para ter a cabeça fresca para investir mais. Então, o chamado dele talvez é no recurso, né, de investir. Mas ele precisa participar, ele faz parte do corpo, ele tem que fazer as reuniões, ele precisa apontar a direção e tudo. O problema é que o que a gente vê é que os donos das empresas, eles fazem isso muitas vezes, depois fica desconfiado, estão me roubando. Estou tendo problema, me deixaram na mão, agora eu tenho que ir lá, e eu não sei fazer o que ele faz. Eu não tenho quem substituir, porque a criatura não deixou legado. Você sabe? Então, assim, é tantos problemas que eles têm, aí estão doente emocional, não tem tempo com a família, porque acabou tendo tanto descaso com algumas coisas e sobrecarregou tanto ali o líder, o gerente geral, o CEO da empresa ali, o que está com ele junto ali, o parceiro de negócio, o sócio, etc.,
que acabou virando uma confusão. Não assumiu responsabilidade, da autorresponsabilidade. Então, você também passa por esse processo de treinamento, desenvolvimento de avaliação de resultado. Não se esqueça disso, isso é importante. Internalizar um projeto estruturado de treinamento e desenvolvimento na empresa traz benefícios para todos, desde o colaborador mais antigo até o recém-integrado. E, claro, para a empresa que renova os conhecimentos da equipe, se torna cada vez mais competitivo. E abaixo a gente vai destacar aqui os principais benefícios para você poder aí ver quanto é legal, quanto é importante, quanto é prazeroso, gostoso e vale a pena investir em treinamento e desenvolvimento. Aumento da produtividade, né? Quem não quer, quem não deseja. Com a maior capacidade para desenvolver suas atividades, o profissional maximiza a qualidade do seu trabalho, reduz os erros e possíveis retrabalhos, aumentando a sua produtividade. Ele também melhora muito a questão do estresse, viu, gente? Porque tudo que é excesso é ruim, e tudo que falta também é péssimo, e falta de conhecimento e muita desorganização, né? É falta do próprio conhecimento de processos e apoio, tudo que a gente passou aqui vai gerar em colaborador, então, sadio em todas as áreas e bem produtivo. Satisfação com o trabalho, a oportunidade de crescimento contínuo e desenvolvimento de habilidades de aprimoramento profissional e na carreira é um dos fatores essenciais para a felicidade e satisfação do seu colaborador. Normalmente, quesito treinamento e desenvolvimento aparece como um dos itens mais importantes em pesquisa de clima organizacional. Olha que legal, gente. Quando você faz a pesquisa do clima lá, né, do ESC, o índice de satisfação aparece lá, né, como treinamento e desenvolvimento, aparece muito, até com o próprio cliente, quando você faz lá, o cliente ele vai apontar problemas e, assim, 80% dos problemas de reclamações hoje está vinculado ao pessoal, claro, e aí é a falta de treinamento e desenvolvimento. Diminui a rotatividade, porque os colaboradores recebem capacitação, eles se sentem muito mais motivados, né? Ativados também, eles podem se ativar, eles se motivam e automaticamente de dentro para fora vai acontecendo a transformação, o que diminui as chances de pedido de desligamento, diminuindo os índices de rotatividade. Por que, Tássia, que isso acontece? Segurança, gente. Uma pessoa segura, ela não tem por que ficar procurando nada lá fora. Ela está tranquila, a não ser que ela não consiga receber o recurso financeiro e outro tipo de preocupação está trazendo esse problema para ela. Não sei qual área que ela está, então, de repente, não é escalável os ganhos e ela tem um problema ali de a rotatividade voltada a outra coisa, a não ser ao trabalho dela em si, a atividade que ela desempenha, tá? Mas quando tem treinamento e desenvolvimento, diminui muito a rotatividade, porque o maior índice de rotatividade dos colaboradores é relacionado às atividades deles que eles não dominam, ou seja, insegurança, não é nem o salário. Eles dizem que é o salário como uma desculpa, mas na verdade é insegurança. Se eles dominam a área, eles produzem. Se produzem, eles ganham bem. Eles conseguem ganhar bem porque eles conseguem crescer, até aqueles que têm os seus cargos mais estáticos, né? São os cargos mais fixos, eles não se movimentam muito, eles não têm, não é escalável, digamos assim, mas ele consegue fazer um plano de carreira, ele consegue crescer dentro da empresa, porque ele vai adquirindo conhecimento, a empresa dá oportunidade. É só assim que a empresa cresce, inclusive, né? A gente já falou disso. Colaborador mais comprometido a gente tem, né, com o treinamento e desenvolvimento. Sentindo-se muito mais seguros em relação ao seu trabalho, o colaborador passa a ter mais comprometimento com as suas atividades e responsabilidades, entregando resultados com maior qualidade. Redução de custos, a redução de custos, oh meu Deus, quantos erros de processos, né, acontecem nas empresas? Erro por falta de treinamento, tá? Visto que seu reflexo pode ser visto em diversos aspectos, aumento da produtividade, diminuição da rotatividade, aumento de engajamento, como a gente já citou, tudo isso impacta na redução de custos e melhor aproveitamento de recursos da empresa. Melhoria do clima organizacional. Quando o colaborador recebe treinamento e ele entende as suas responsabilidades no processo de uma organização, ele se sente parte integrada daquela equipe. Isso é muito bom, o que torna um ambiente de trabalho muito mais agradável e harmônico. Produtos e serviços mais qualificados. Um dos principais objetivos do treinamento e desenvolvimento é colher esse resultado, né? A qualificação da entrega da organização. Por isso, esse é mais um dos benefícios que o projeto sólido e bem estruturado pode trazer à tua empresa.
Pessoas exponenciais competitivas no mercado, é o que a gente tem quando a gente treina e desenvolve pessoas. A empresa contará com profissionais muito mais qualificados, engajados, ativos, responsáveis, pessoas de aliança, fazendo entregas diferenciadas aos seus diretores, e a via de mão dupla. Se você investe na pessoa, a pessoa automaticamente investe em você também. Se você trazer consciência para isso. Então, até os seus treinamentos têm que ser estratégicos. Ele tem que trazer consciência dessa via de mão dupla. Se não tem consciência nos seus colaboradores, ele recebe o treinamento, ele fica obeso, cabeção, e ele não transborda, aí ele não consegue se sentir útil, ele não tem movimento, aí ele paralisa. Então, você tem que ter um sentido, né? Por que que você está treinando? Trazer sentido para aquelas pessoas lá. E aqui a gente deixou para ir para a prática, onde eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso aqui na prática de forma simples e descomplicada, né, gente? Acabamos aqui já essa parte teórica, então vamos lá aqui, compartilhar outra parte aqui para vocês. Pessoal, hoje eu falei para vocês, né, irem colocando as pastinhas de vocês no Drive, com o material e aquilo que vocês vão criando também de estratégias para fazer a gestão de pessoas de vocês integrada, né, tudo conversando entre si. E dentro do TID eu deixei para vocês aqui, deixa eu abrir aqui para poder. Aqui é a teoria, tá? Mas vocês vão ter aí no slide também, onde eu deixei aqui explicadinho para poder situar. E dentro dessa ferramenta aqui do Excel, na verdade é essa aqui que vocês vão usar, que fica como uma dica, tá? Para vocês poderem utilizar. Deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês. O primeiro é o LNT, que é o levantamento da necessidade do treinamento, tá? Então, assim, a necessidade vocês vão descobrir os motivos por qual precisa, né? Então, vou fazer um treinamento individual da Maria do Carmo lá, tá? A primeira, normalmente, pergunta, a gente coloca exatamente o porquê daquele treinamento, né? Ah, é porque vai ter um fechamento de mês, né? E aí eu preciso fazer. Teve o fechamento do mês, eu peguei os dados do fechamento de mês lá, e aí eu percebi que a Maria do Carmo ela está com uma produtividade baixa. Eu peguei com quem? A fonte, foi com a gerente. Então, a data inicial, ela me deu ali a gerente do dia 10/5 ao dia 20/5 para me desenvolver. Estou falando aqui um gestor de pessoas lá no departamento de RH, tá? Mas vocês podem entender também que vocês mesmos podem criar aqui a data inicial e a data limite. E sempre aqui na observação, é o ponto de partida, na verdade, tá? A observação normalmente é o que eu preencho primeiro. Vendas baixas, está no período de experiência, tá? Então, eu coloco isso aqui, daqui eu coloco quem que está? É a Maria. Por que que ela precisa, né? Porque foi dados de fechamento de mês indicou, foi daqui que eu tirei, tá? Junto com o gerente. Então, vou levantando, eu preciso treinar o grupo das vendas lá, do telemarketing, né? Por quê? Por que que eu preciso? Ah, porque o pessoal está... porque o índice de satisfação do cliente está baixo demais, estão reclamando muito do atendimento. Então, vou fazer um treinamento para falar sobre todas as reclamações que teve lá, da falta de educação, desligando antes do prazo, muita gente reclamando que desligou na minha cara, para verificar. Eu verifiquei que não é problema na linha telefônica nem na internet, eu percebi que as pessoas estão estressadas no ambiente de trabalho, então vou fazer um treinamento comportamental. Ah, detectei lá o levantamento de necessidade através do ISC, que está tendo muita reclamação do back-office de erros de processos. Os vendedores estão digitando as ordens de serviço errado ou não estão colocando os documentos subindo no programa certo. A foto do documento está vindo só de um lado, não está vindo do outro, e precisa ser dos dois lados. Ou seja, treinamento para técnicas, né, da ferramenta. Então, veio da onde? A fonte veio do ISC. Por que que precisa fazer? Porque erros, né, de processos, tempo da equipe, é recurso financeiro, é problemas com o próprio cliente que a gente vai ter, possivelmente pode-se até perder uma venda por isso. Então, assim, as consequências são muitas. Então, a gente coloca ali uma importância, né, as observações, o prazo, se é urgente ou se não é, né, você pode até colorir o que é urgente, o que não é, para você colocar em prioridade. Tirou do levantamento, vai jogar no planejamento. Aí eu preciso planejar. Aí eu vou colocar lá, qual que é o tema?
Ah, o tema vai ser de treinamento, vai ser para treinar um caixa. Qual que é o departamento? É o financeiro. É para treinar habilidades técnicas ou comportamentais? O hard skills ou soft skills, tá? O hard skills é a técnica. O soft skills é o comportamental. O S é o comportamental. Aí você vai colocar aqui. Você pode até mudar aqui, gente, colocar comportamental técnico, tá? Não tem problema. Aí fica mais fácil para você. Duração, quanto vai ser 7 dias? Quantas etapas eu tenho que fazer? Ah, eu tenho que fazer 3 etapas do caixa. Vou fazer etapas iguais, porém, a cada 2 meses eu vou repetir a etapa para reforçar com ela. Né? Eu vou acompanhar para ver se ela está dando conta. Ou vão ser 3 etapas onde eu vou aumentar o crivo, onde eu vou dar mais responsabilidade para ela, para o caixa. Primeiro, durante 2 meses, ela vai fazer uma função no caixa, depois ela vai fazer uma conferência mais precisa junto com uma outra pessoa, e depois eu vou delegar para ela fazer o fechamento de 3 caixas, ou seja, ser uma coordenadora de caixas. Entende? Então, assim, eu coloco dentro dessa parte de projeto e planejamento. E vendedor interno, por exemplo, departamento de telemarketing, tem que treinar as duas partes, comportamental e técnica, duração de 7 dias. Posso colocar aqui, esse projeto de planejamento eu tiro daqui, tá? É porque esses eu trouxe para cá só como um exemplo, mas você tira ele daqui e traz para o projeto e planejamento. O ideal, gente, é vocês ir dando baixa nesses treinamentos aqui para não ficar com a planilha cheia. Então, vocês concluiu que a parte da execução, vai tirando eles dessa lista aqui, ó, para vocês poderem ter uma organização mais clara do que vocês têm que fazer. O projeto de planejamento, não necessariamente vocês precisam tirar daqui, tá? Eu falo do levantamento de necessidade. Projeto de planejamento vocês podem deixar aqui como uma organização para vocês, mas fica a critério. A execução é importante você deixar, sempre deixar para você ter um modelo. Então, por exemplo, a execução lá, o quê? Treinar a equipe de vendas. Por quê? Baixa produtividade. Como? Presencial e online. Quem vai fazer? Vai ser o gerente da operação. Quando ele vai fazer? 10/5. Quanto vai custar? Não, não tem custos adicionais. Tá bom? Apenas folhas do escritório e internet. Ok. Pronto. Aí você até pode colocar uma coluna aqui, ó, que é importante, que eu não coloquei, vou colocar para você. Aquela última planilha que eu passei para vocês lá do ISC, vocês podem utilizar ela aqui também. Vocês podem usar ela, fazer uma cópia delas para essa pasta e alterar os nomes, né, dos menus lá e utilizar o modelinho dela, porque é legal que ela já tem até as coluninhas prontas para você tabular o que está pronto, o que não está pronto, o que já fez, o que não fez, tá? Esse aqui eu fiz assim, bem simplesinho mesmo, para não dificultar para ninguém. Para não trazer com fórmula, o pessoal apaga as fórmulas, mesmo que eu travo as fórmulas, o pessoal vai lá e mexe nas fórmulas e fica mandando, e a ideia não é trazer algo pronto, é trazer uma ideia base para vocês poderem complementar as informações de vocês de acordo com a capacidade de cada um. Então, aqui depois da observação, você coloca ali o status. Aí você coloca ali se já está feito, se não está feito, concluído, andamento, entendeu? Aí você escolhe aqui e pode até organizar, formatar depois essa cédula certinha para você com as cores, para você saber o que está concluído e o que não está. Andamento concluído, aí pode colocar esse aqui ainda está em planejamento, por exemplo, né? Pode colocar que ele está dentro do planejamento ainda, tá? Enfim, você passou para cá. Na verdade, quando ele vem para a execução, ele já deveria estar com a data já inicial bem próxima, tá, gente? Mas aí vocês usam do jeito que vocês sentirem assim mais prático para vocês. E aqui depois a avaliação. Aí eu gosto de colocar individual, mas quando for equipe, é só você colocar a palavra equipe, não tem problema. Aqui, equipe comercial. Aí você pode até dar um nome, de repente, para as equipes, né? Equipe Águia, equipe 1, equipe 2, equipe A, B, C, D, e você vê como você quer. O treinamento, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei do Carlos Roberto foi de boas-vindas, a data que ele fez, que nota que ele tirou, qual a avaliação que ele recebeu. O treinamento 2, que data que foi, a avaliação que ele recebeu. Depois, o treinamento 3 foi vendas.
a data, a nota que ele recebeu, e aí aqui na observação, ó, fazer revisão do T1, T2 e T3, lá do treinamento, a cada 30 dias intensivos na área comercial, daqui a 5 dias com pausa de 10 para análise novamente. Então, ele está falando aqui uma observação da continuidade desse treinamento, tá? Então, eu coloquei nessa sequência para você ir cadastrando, e incluindo mais abas, gente. Mais abas aqui, maisinhos, para você conseguir dar continuidade a essa pasta de treinamento organizacional. Aqui era só para vocês entenderem que vocês podem organizar, que não precisa vocês deixar no vento de qualquer jeito. Tem que ter um lugar onde vocês colocam as coisinhas de vocês, né? Dentro das pastas, como a gente sempre fala aqui. A maioria dos gestores, né, até donos de empresa, né, microempresas que não têm sistema, que não têm um software de RH, eles pecam nisso, eles deixam as coisas tudo solta. Os colaboradores lá e os líderes não sabem nem onde estão, o que está acontecendo. Aí chega lá, vamos fazer um treinamento. Aí tá lá, a pessoa vai lá, faz um treinamento, não é avaliado, não sabe por que que fez, não mede aquilo lá, depois, vamos demitir, não deu resultado. Sabe assim, gente, coisa estranha, bagunçado, sem análise, né? Não precisa disso. E aí eu sempre falo para vocês, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, Tássia, me ajudou muito, bem simplesinho, dá para me fazer no dia a dia, é para isso mesmo, é para ser simples. Se fosse para dificultar, o curso seria bem mais caro e eu colocaria uma plataforma aqui, bombástica, toda prontinha para você, e você pagar muito mais por isso, né? De forma simples e descomplicada. Aí, bem simples para você fazer, acabou os módulos, você já está operando, sem mistério, do seu jeito, do jeito que você entende, na sua linguagem, né? Então, esse curso ele é para pessoas simples, para pessoas que são empreendedoras, que querem fazer gestão de pessoas por propósito, que não tem esse tempo, não tem essa oportunidade, tá bom? E muito mais, né? Que a gente não pode ficar aqui falando também, explicando para todos vocês, porque cada um é um. A gente tem todo tipo de empreendedor aqui. Tem aqueles que buscaram por uma motivação e tem outros que buscaram por outras. Então, aqui, como eu sempre digo, se você tem habilidades técnicas, você tem capacidades para desenvolver, né, com essas informações algo incrível, faça isso, não perca a oportunidade. Agora, se você não tem, não diga que está difícil de fazer, porque não está. Tá fácil, tá tranquilo, e você pode criar da sua própria identidade, do seu próprio jeito, que você dá conta de fazer para obter resultado. O foco é no resultado. Ah, quando eu falo que o foco é resultado dos processos, tá, gente? Não é resultado de pegar a pessoa e querer que ela dê o fruto na hora. A gente tem falado muito sobre isso. E por hoje é só. Eu te agradeço o momento que a gente teve junto nesse módulo, né? Do treinamento e desenvolvimento da gestão de pessoas por propósito. E eu te encontro no próximo, né, módulo e penúltimo módulo já, LDL, líderes de líderes, onde a gente vai poder conversar bastante ali, falar sobre a importância dos líderes, tá? Te encontro, então, no próximo módulo. Um abraço.